voltar a essa igreja, a essa casa, rever os pastores, estar com o pastor Davi, sua família, sempre uma honra preciosa, tremenda, estar aqui e também rever o William. Eu conheço o William do tempo em que as vacas eram muito magras e não havia vacas no curral. E o produto da oliveira mentia. Mas todavia me alegrarei no Senhor meu Deus. Ele dormia lá em casa quando ele era solteiro, jovem, e ele andava com outros 4 indivíduos. Era uma quadrilha. Aquele tempo bom do Melo Suite. E ele ia lá para Campinas, e ele falou assim: pastor, como é que o senhor tinha coragem? Eu falei: é que vocês eram muito de Deus e de oração, né? E é amizade muito longa. Ele está aqui com a sua esposa, prazer rever vocês. Deixa Deus continuar te usando. Ele tem coisa linda para te entregar. Eu queria fazer uma coisa. Vou pedir ao pastor Davi: estenda a tua mão aí, santo, com a tua família, a tua esposa. Vou pedir para a igreja estender a mão para cá. O meu pedido ao Senhor, enquanto você louvava aqui, eu falei: Senhor, renova a porção da graça sobre o teu servo essa noite. Não seja a voz dele, não seja o dom dele, não seja o talento dele, porque ele o tem, mas seja a preciosa unção do teu Espírito. São mais de 22 anos cantando, adorando, que os próximos 25 sejam os melhores anos daquilo que Deus vai te entregar. Faz o que o Senhor começou lá na juventude, escolhendo a sua vida, e como igreja nós abençoamos o William, sua casa, e as obras das suas mãos sejam confirmadas com sinais, com prodígios, com maravilhas, e libera voz profética na vida do teu servo em nome de Jesus. Fecha a agenda dele e abre a tua agenda para ele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir falar de você de uma outra forma desses dias. Vai cantar na África, na Ásia, na Europa. A gente vai te chamar de todo lado. E quando você abrir tua voz, Deus vai começar a fazer as maravilhas que Ele te prometeu quando tu era jovem. Não que esteja fazendo, não que Ele não esteja fazendo. Ele vai fazendo uma porção dobrada daqui para frente, para a glória de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Privilégio chegar a essa casa. Eu estou aqui desde ontem. Toda vez que alguém me convida para pregar no Rio um domingo, e é possível, eu ligo para o Davi e falo: eu quero, não é pregar aqui, tem uma irmã aqui dentro, que ela faz um doce, eu não sei o nome da santa, mas Deus usa. Aí ele fala: você quer vir pregar ou comer o doce? Rapaz, aquela irmã tem né? Estava só eu e ele, a gente não está podendo comer doce, tem que ser de leve, foi metade da torta. Imagina se a gente tivesse liberado para alguma coisa, o que seria hoje à noite. Então, muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma, quem não me conhece aqui, levanta a mão, por favor. Quem não me conhece, não perderam nada. Eu sou de Campinas, do interior do estado, de São Paulo. Eu sou pastor na Família da Fé. Eu sou pastor há 34 anos. Eu sou casado com a pastora Beta há 25 anos. Eu orei muito, ela não orou nada. Cada um recebe o que pediu a Deus, né? Temos 2 filhos, a Isabelle com 22, dentista. Hoje inaugurou o consultório dela de dentista. Se alguém quiser ir a Campinas fazer uma consulta, eu estou com o cartão aí. E temos um garoto de 20 anos, o João, fazendo administração no último ano. E começou o seminário dele e disse que Deus está chamando ele para a obra. Falei para ele: prepara que o caldo é grosso. E é um privilégio estar aqui com vocês, pregando a palavra. Abra as Escrituras, por favor. Num livro conhecido da Sagrada Palavra, talvez você já ouviu dezenas, centenas de mensagens nesse capítulo, que é o capítulo 17 de 1 Samuel. A famosa batalha entre Golias e Davi, essa narrativa
que traspassa a cultura cristã e entra na história até da humanidade. Geralmente, quando a gente vence alguma coisa que é grande, alguém faz essa colocação: Golias perdendo para o Davizinho. Eu quero fazer uma leitura desse texto de uma forma como o Espírito nesses dias ministrou meu coração. A pandemia, talvez aqui, teve desdobramentos diferentes dos que tivemos no nosso estado. Para você ter ideia, a cidade que eu moro, a igreja ficou fechada 200 dias. Fechada. Sem poder ter um culto presencial. Lá na nossa cidade, a única igreja aberta que continuou trabalhando ininterruptamente foi a gente. Nós abrimos as portas todo dia às 9 da manhã e fechamos às 9 da noite. E fizemos N ações, via rádio, via internet, via redes sociais. Nós sempre fomos uma igreja, e eu sempre tive um ministério com uma visão focal na área da atuação na cidade como ferramenta de manifestação e expansão do reino. Então, sempre fizemos ações sociais relacionadas a crianças, relacionadas ao hospital de câncer que tem na nossa cidade para crianças, relacionadas aos menos favorecidos. Eu sempre atuei nessa área com muita força. Até a pandemia, nós tínhamos o hábito de dar 300 cestas básicas por mês como igreja. De vez em quando tinha um pico de 500 cestas básicas para socorrer famílias necessitadas. A cesta que a gente faz, ela é pensada e elaborada para uma família de 4 pessoas, para se alimentarem pelo menos 40 dias, 4 adultos. É necessário 2 adultos para pegar essa cesta, porque ela tem não só os produtos naturais que vão numa cesta, mas também de higiene da casa e de higiene pessoal. Só que na pandemia, essa ferramenta foi muito requisitada, a ponto da prefeitura da nossa cidade não ter comida para dar para quem estava com necessidade. E Deus abriu uma veia muito forte aí, a gente passou a dar mais de 1000 cestas básicas por mês. E não era uma questão só de levar comida para uma mesa, é usar a ferramenta da ação social e da necessidade para pregar o evangelho. Agregamos livros, agregamos evangelismo estratégico, até que um espírita me ligou um dia e disse assim: estou falando com quem? Ligou no meu telefone. Eu falei: está falando com Josimar Fonseca. Quem é? Ele falou: sou espírita. Eu já deu porque existem certos preconceitos estabelecidos. Aí ele falou: eu sou uma pessoa bem postada, eu sou uma pessoa bem sucedida, e eu fiquei sabendo que você é o cara que está alimentando a cidade. Falei: hã? Eu fiquei sabendo que você é o cara que está alimentando a cidade. Eu não sabia se era brincadeira, se era trote, aí eu também brinquei, falei: eu alimento a cidade mesmo, com 2 coisas, com a palavra no púlpito todo domingo, e com o pão na mesa de quem está necessitando. E ele disse: acho que você não está me levando a sério. Eu falei: campeão, não te conheço e estou tentando entender a ligação. Ele falou: olha, eu fui na prefeitura para saber como ajudava a prefeitura e eles não têm projeto. E um cara disse assim: tem um moço aí que é pastor, é de uma igreja, e ele está pondo comida na mesa das pessoas. Eu quero te ajudar. Eu falei: tá bom, que ajuda você quer me dar? Ele falou: minha empresa trabalha em tal área, uma pessoa me deve, ele tem 80 outdoors para colar, eu quero pôr tua foto no outdoor, eu quero pôr a frase que você está usando, e eu quero ajudar a pedir comida, porque se você está ajudando, eu quero ajudar. Você não disse que teu Deus manda ajuda para quem está trabalhando? Eu falei: disse. Então a ajuda chegou. Eu fiquei meio na dúvida, peguei o telefone e liguei para o pastor Silas. Falei: pastor, tem um cara, não conheço, é espírita, quer ajudar a igreja, quer ajudar isso, o que eu faço? Ora e senta o porrete.
Bem prático, né? Eu falei, maravilha. De repente, a gente tem o nome em tudo quanto é lugar e começa a chegar comida. Um cara me ligou e falou assim, é o cara que alimenta a cidade? Eu falei, mano, que piada é essa? Eu falei, depende. Eu estou encostando um caminhão aí na porta, você tem freezer? E um rapaz faliu a empresa dele de sorvete, me deu 18 freezers, está lá. Eu comecei a dar de oferta para quem estava precisando, eu falei, tenho. Tem gente para carregar? Eu falei, contei lá, nós éramos uns 6 pastores, uns 5 funcionários, eu falei, tem. Eu falei, quantos tem aí? Eu falei, uns 10. Falou assim, pede reforço. Eu falei, tá bom. Quando parou uma carreta de 26 toneladas na porta da igreja, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Porque o cara não estava brincando. Para você ter ideia, eu passei 2 dias ligando para a gente chegar de tudo quanto é lugar para buscar o que chegou. E nos 14 meses da pandemia que a gente vem seguindo, essa ferramenta permitiu a gente entrar em lugares que a gente nunca pensou que pudesse entrar. Eu estava incomodado com aquela situação, e eu falei com Deus, por que o Senhor está usando a gente nesse tempo assim? Aí o Senhor falou uma coisa no meu coração que deu um novo sentido para a minha vida. De vez em quando eu começo a caminhar, estou pregando há mais de 34 anos, eu vejo pessoas fazerem coisas sem discernir o seu propósito. Eu vejo pessoas correndo atrás de coisas sem descrever a natureza da sua existência. Você não existe só para sobreviver. Você não existe só para tocar, cantar, pregar, ter esposa, ter filho, ter uma casa, ter uma empresa, ter uma boa vida ou lutar para sobreviver. Existe um desígnio específico para a sua existência. Eu não sei se você crê nas Escrituras e se você acredita no que ela fala, mas as Escrituras dizem que nós nascemos para um propósito eterno. É fácil entender isso na visão macro. Todo ser humano nasceu para a glória de Deus. Mas no específico, por que você existe? Por que Deus colocou você onde você está? Porque Deus permitiu você passar as coisas que você passou, vivenciar as coisas que você está vivenciando. E quando eu estava pensando nisso, eu fui orar. Eu estava orando, angustiado com essa questão, porque a gente servia ceia para 4.000 pessoas, de repente estávamos servindo para 10.000 pessoas. A gente alimentava um certo número de pessoas, isso dobrou. A gente ajudava uma casa de assistência social e de repente nós estávamos linkados às maiores casas de assistência sociais e as pessoas nos procurando naquela mesma vertente que Jesus disse quando findou-se a multiplicação dos pães. Ele disse, vocês não estão me procurando porque eu lhes dei uma comida, vocês estão me procurando porque vocês têm necessidade do alimento que eu tenho para dar para vocês. Quando a gente não sabe o que Deus de verdade quer com a gente vive como cego, tateando. Quando a gente não entende o propósito para o qual a gente foi levantado, a gente fica guerreando às vezes em guerras tolas e se perdendo em processos que às vezes não vai dar sentido e não vai deixar um legado da nossa existência. Eu falei, Deus, me mostra o que o Senhor quer. Eu estava no Sam's Club e tinha muita gente comprando de máscara. Eu parei o carrinho, uma moça me olhou e falou assim, mãe, é o rapaz que está fazendo o trabalho lá da igreja. A mulher veio e me abraçou e falou assim, o senhor não sabe, mas o senhor pôs comida na mesa de uma família que trabalhava para a gente. Por causa da crise eles precisaram ser mandados embora, mas Deus enviou o senhor como um anjo para pôr pão naquela mesa. Aquilo para mim foi um sinal tremendo. E aí eu fui para esse texto das Escrituras tão conhecido. E eu quero que você anote as coisas que eu vou falar, porque elas vão ser muito proféticas para a sua vida hoje. E eu quero dizer com muita clareza, eu não vim pregar, eu vim liberar seu destino aqui essa noite para a glória de Jesus.
Eu não sei se você acredita em profetas, mas essa noite eu não vim como pregador, eu vim como profeta. Daqui para a virada do ano, Deus vai reordenar seu caminho, sua vida, sua casa. E os melhores anos da sua vida não estão no que você já viveu, estão à frente. Porque onde está o teu propósito, ali chega também a provisão do seu destino. Então, quando eu li esse texto, ele ganhou um sentido tremendo na minha mente. E eu tinha pregado uma mensagem no aniversário do pastor Silas, que tinha sido impacto para a minha vida, e senti de Deus de pregá-la lá. Mas eu só tive a compreensão plena do que Deus estava me entregando lá, quando esse texto fez esse sentido. Quando você abre o capítulo 17, você está de frente de uma narrativa primeira que parece falar das adversidades, das lutas, dos gigantes, das provas, das adversidades, que o texto vai dizer assim: os filisteus e o povo israelita se juntou para lutar. E aí vai apresentar a descrição de Golias, vai falar da adversidade, vai falar do tamanho do problema, vai falar das intempéries desse tempo, dos gigantes que a gente enfrenta. Mas eu sempre gosto de pensar dentro dessa perspectiva. Não importa o primeiro refrão que você está lendo, e pode às vezes parecer que estão falando de uma crise, de uma luta, de uma adversidade, de um problema. E quando alguém dá nome a alguma coisa, não significa que aquilo é a coisa prioritária que está sendo manifesta e revelada. Quando você abre o texto de Gênesis 37, abre assim: esta é a história de Jacó, a história de Jacó. Aí diz assim: mas o seu filho José, porque esse é o personagem, essa é a pessoa que Deus vai levantar no meio da adversidade e da caminhada daquilo que Jacó está escrevendo. Pode estar falando de crise, de pandemia, de perda, de necessidade, de lutas que você passou. Só tem um detalhe: o que Deus vai fazer nesses dias tem a ver com a sua história, tem a ver com você. Desde o ventre da sua mãe, o Eterno escolheu você, porque tem um propósito com a sua vida, com a sua história, com os seus passos. Por isso sua luta é diferente. Por isso para você as coisas não são como são para os seus irmãos, para os seus cunhados, para as suas sobrinhas. Você tem uma relação que não dá para ninguém comparar. E você sempre pensou: por que para mim é diferente? É porque o Eterno pôs a mão dele na tua vida e disse: é meu, é minha. E o que eu vou escrever na história dela é aquilo que José replicou lá em Gênesis 50:20. Intentaram mal contra a minha vida, mas Deus transformou em propósito, Deus transformou em destino, Deus transformou em desígnio, Deus transformou em bênção, para que muitos sejam abençoados por aquilo que Deus escreveu na minha história. Então é necessário uma releitura do que a gente está enfrentando. É necessário uma releitura dos episódios da nossa vida. O texto vai falar desse jeito, até o verso 11 vai falar de Golias, que ele era guerreiro, que ele era gigante, que ele era alto. Mas olha quando chega no verso 2, assim: Davi, filho de Jessé. Porque o que Deus tem para fazer não é com Golias, o que Deus tem que fazer não é com a sua luta, o que Deus tem que fazer não é com a pandemia, o que Deus tem que fazer é com a tua história. A tua história vai levantar muita gente, a tua história vai abençoar muita gente, o teu ministério vai levantar outros ministérios, o teu pastoreio vai levantar outros pastoreios. O que Deus deu para você vai abençoar outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu só me tornei o que me tornei porque eu passei pelo que eu passei. Eu só estou me tornando o que eu estou me tornando porque eu enfrentei o que eu enfrentei. Se você olhar esse texto, ele é interessante porque ele fala desse último filho de Jessé, o oitavo. E toda vez que alguém fala da história de Davi, a gente fala da história dele como um garoto que por acaso deu certo, que na infelicidade de chegar no campo de batalha, ele teve sorte e uma pedrada resolveu. Você precisa entender que ele não era esse despreparado que você acha que ele era. Primeiro, ele foi ungido na presença dos seus irmãos, na casa de seu pai. E ele era rei, não tinha trono. Ele era rei, não tinha manto real. Ele era rei, não tinha cetro. Ele era rei e não tinha súditos, mas ele era ungido para rei. Você foi ungido para rei, não tem manto, mas é rei. Não tem coroa, mas é rei. Não tem trono, mas é rei.
Você foi ungido por Deus. Você não tem as coisas que podem manifestar pelo visual e pela imagem que você é, mas você já é, porque Deus te ungiu para. José já era governador, estava dentro dele, mas Deus ia puxar de dentro daquele menino sonhador, o governador que estava lá, Deus ia puxar para fora, através do sofrimento e da luta. O que está dentro de você, no meio dessa adversidade, Deus está usando essa adversidade para puxar para fora. O pregador que você é, o adorador que a senhora é, a mulher empresária que a senhora é, o advogado, o juiz, o atleta, o pintor, eu não sei a área que você atua, sei de uma coisa, o que está aí dentro, Deus está lapidando e Ele vai puxar para fora, para que quando todos verem, enxergarem, vão entender que foi Deus quem fez. Eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada pastoral, e eu preguei a primeira vez, uma mulher disse assim, lá na igreja onde eu pastoreava. As cadeiras eram encostadas na parede, ela veio domingo de manhã. E a primeira vez que eu fui pregar naquele culto, era garoto. Isso tem mais de 30 anos. Ela entrou, sentou e perguntou, quem prega hoje? E por graça pregava naquele culto, talvez um dos maiores pregadores, que foi o meu pastor. Ele era um tremendo pregador. Aí alguém disse, hoje ele não está aí, deve ser algum dos pastores dele. E quando ela sentou no cantinho, sentaram mais 5 pessoas, ela não teve como sair. Quando ela soube que eu ia pregar, ela disse para mim, depois de eu ter pregado, eu ia levantar para ir embora, porque um cara como você, não vejo nada em você. Só que naquele dia Deus me usou, e quando terminou ela disse, eu não via, porque dentro de você tem uma coisa preciosa que com os anos Deus vai puxar para fora. Às vezes as pessoas vão nos olhar, e as circunstâncias vão bater na nossa vida, e alguém vai dizer, não tem condição para, não tem habilidade para, não tem isso e não tem aquilo. Só espera que Deus está trabalhando em você e preparando você. Quando você olha esse 8º filho de Davi, ele não tem aparência de guerreiro, ele é só um menino. Ele é um garoto da casa de Jessé que cuida das ovelhas do pai. Só que ele está sendo habilitado por Deus e preparado por Deus para grandes cenários. E o texto vai dizer que ele tem um mentor, ele tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Seu pai Jessé mandou 3 para a guerra, segurou os outros e guardou Davi. E o dia que o pai quis saber alguma coisa sobre os filhos, pegou o menor e disse, você vai lá ver como estão seus irmãos. Isso fala de pastoreio, isso fala de cobertura, isso fala de autoridade. Quando a gente não tem um entendimento sobre quem nos pastoreia, quem cuida de nós, quem tem sobre a nossa vida uma autoridade, nós permitimos Satanás nos roubar em áreas preciosas. Eu falei para o meu filho esses dias, eu fiz uma caminhada e fiz uma trajetória, e você não começa na caminhada que eu comecei, você começa nas asas e nos meus ombros, porque Deus vai permitir você fazer uma outra caminhada na vida. E ele me disse, pai, vai ser muito difícil trafegar onde o senhor trafega, chegar onde o senhor chegou. Eu falei assim, campeão, vai ser mais fácil do que você imagina, você não precisa provar nada para ninguém, só acreditar que foi Deus que te levantou. Eu tenho tentado ensiná-lo a não fazer comparações, porque Deus não trabalha com comparações. Quando Jesus começou seu ministério, ele desceu para onde João Batista estava para batizar, e João o viu e disse assim, eu não posso te batizar. Sabe o que João disse para ele? Eu não posso te batizar, o senhor é maior. Ele respondeu, vim cumprir a lei, os profetas, você é o pastor da igreja vigente, eu preciso me submeter à sua autoridade, porque submetido a você, eu tenho autoridade para. E depois que ele batiza, o ministério dele é catapultado. Quando você está debaixo da autoridade de alguém, não significa estar embaixo, é ser levantado para, é andar numa outra dimensão. Cada um de nós aqui, quando começou sua jornada, eu tenho uma dívida de gratidão com o pastor Silas, todo disso. Deus deu ele uma autoridade, e essa autoridade recaiu na minha vida. E por causa de submeter-se à autoridade que Deus deu a ele, eu entrei em portas que eu não tinha como entrar, eu passei por lugares onde eu não tinha que passar, eu fui a lugares que eu não tinha dimensão que eu pudesse chegar. Por quê? Porque uma autoridade impulsiona,
uma autoridade levanta. Muitos casamentos estão fadados ao fracasso porque a submissão é entendida de uma forma equivocada. A mulher tem uma ideia que vai entrar debaixo do marido vai mandar nela. Não é nada disso. Quando você submete alguém, o que ele tem de autoridade, ele sai de cima e entra atrás. Ele começa a te empurrar para frente, te impulsionar para lugares mais altos, te levar a dimensões que você não teria condição de chegar. Por quê? Porque tem retaguarda te protegendo, tem alguém nas costas dizendo: pode ir que está guardado a retaguarda. Essa é a verdadeira autoridade. A autoridade não é aquela que subjuga a gente, a autoridade é aquela que impulsiona a gente. Se você está debaixo de pastoreio, pode preparar no que eu vou dizer. Os melhores anos e as melhores oportunidades da tua vida ainda vão ser liberadas, para que o nome do Senhor na sua vida seja glorificado. Qual é o único mandamento de Deus dado ao seu povo que tem promessa? O mandamento da autoridade e da submissão. Honra seu pai e sua mãe. Submeta-se. E se prepare para subir, viver muito e ser abençoado no que faz. Agora, Satanás quer nos pôr num lugar onde a gente é roubado. E você tem que dizer para você mesmo: eu não serei mais roubado. Você tem que dizer para si mesmo: eu não serei mais roubado. O Deus que me escolheu quer que em vida eu experimente a abundância da sua graça, favor ilimitado, muitas lutas, mas a certeza da vitória. Porque eu estou debaixo de promessa, estou debaixo de palavra, estou debaixo de autoridade. Quando alguém diz assim: não, eu não tenho pastor, meu pastor é Deus. Você não entendeu nada das Escrituras. Você não entendeu nada da palavra. E uma das piores coisas que acontece conosco é vir à igreja, ser ouvinte da palavra e nos tornar praticante. Porque você dá direito legal para Satanás não só te roubar, mas roubar sua casa. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são tão prudentes e mais prudentes que os filhos da luz. Quando você vai a um terreiro de macumba e um pai de santo dá uma direção para a pessoa, se ele não faz, Satanás corrige ele, quebra ele inteiro. E ele se submete por medo. Deus nunca te pede para se submeter por medo. Ele fala assim: fica debaixo da nuvem da minha glória e se prepara. Se você for fiel no pouco. Fala para quem está do teu lado: você foi preparado para andar no muito. Só precisa ser fiel no pouco. É simples. Simples assim. Meu pai dizia para mim quando era menino: não quero que tire 10. Só tira C. Se tirar C, dou isso aqui de presente. Estabelecia uma condição leve. Aí todo mundo lá em casa lutava para chegar no 10. Sabe por quê? Tinha bônus para quem tirava 10. Meus irmãos sabiam, passou de ano antecipado, chegava bicicleta, chegava patinete, chegava férias. Você acha que alguém ia cabular a aula? Você acha que alguém ia fugir das notas e colar? O cara era militar e estava prometendo: se você cumprir, olha aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os que me amam guardam os meus mandamentos. Agora, como é que você guarda os mandamentos como é que você ama a Deus se você não guarda os mandamentos? Aí vem o pai e diz para o garoto: tu vai entrar na batalha, vai levar lanche para os seus irmãos, vai ver o resultado da vida deles e se prepara. Algo tremendo vai romper tua vida. Foi interessante, sabe por quê? Quando ele foi sair, o pai deu uma senha assim: escute isso, e eu vou começar a pregar. O pai disse assim, verso 17: leva pão para os seus irmãos, leva queijo para o comandante, e me traz notícia dos teus irmãos. Escute isso: leva pão para os seus irmãos, queijo para o comandante, e me dá notícia dos seus irmãos. Quando Israel começou a se queixar no ministério de Samuel, que queria um rei, Deus chamou o profeta Samuel e disse assim para ele: Samuel, eles não estão te rejeitando, a questão deles é comigo, com o governo teocrático que eu tenho sobre eles. Eu vou dar um rei para eles. Eu vou dar o quê?
Samuel, eu escolhi um moço, ele chega amanhã. Aí a Bíblia diz assim, 1 Samuel 9, que um moço chamado Saul, filho de Quis, teve um problema na família. Família de nobres, família rica e próspera, tinham muitos jumentos. 3 jumentas do seu pai fugiram. Samuel pegou seu moço e procurou as jumentas 3 dias, não encontrou. Na volta o moço dele falou assim, aqui perto tem uma igreja, tem um culto lá na segunda-feira. Sua irmã ali pegou. Vamos lá que tem um pastor pregando. Saul falou, eu não trouxe oferta. O moço disse, não, eu tenho uma oferta aqui. Quem sabe ele ora por nós e Deus mostra onde está o nosso problema e a gente resolve isso e vai para casa. Aí vem Saul, crise que chegou na sua casa, não achou as jumentas, está procurando a igreja. No meio do caminho ele encontra um homem, ele fala, você sabe onde tem um pastor que ora? Essa pessoa que ele encontrou é Samuel. Samuel fala assim para ele, eu estou te esperando desde ontem. Está me esperando? Estou. Você é o novo rei de Israel. Ele falou, eu? Não, eu estou só com um problema com as jumentas do meu pai e trouxe uma oferta para você fazer uma oração para eu resolver essa crise. Olha o que Saul disse para ele, por que é que você está preocupado com jumentas, se tudo é teu? E eu quero ser profeta para você essa noite. Por que é que você está preocupado com o futuro dos teus filhos, com a porta de emprego, com a salvação do teu marido? Como vai ser essa virada de ano, se tudo é teu? Fala para quem está do teu lado, acho que ele vai entender. Fala assim, você serve o Deus que é dono de tudo, e você é filho dele. Aí Samuel disse assim, hoje você come um banquete aqui, as jumentas do teu pai já foram encontradas, amanhã te revelo o que você tem para fazer. Ele dorme, come o banquete. No outro dia o texto diz assim, que eles se levantam, moço, Samuel e Saul. Samuel manda o menino, vai buscar os cavalos, filho. Fica a sós com Saul e diz assim para ele, não te ungiu o Senhor rei de Israel? Ungiu, ajoelha, derrama óleo na cabeça dele, secreto, ninguém está vendo. Estou te ungindo, passa no túmulo de Raquel, sobe a ladeira, vai encontrar o homem com o cântaro de vinho, o homem com o cordeiro e o homem com o pão na mão. Pega o pão na mão e me aguarda 7 dias, que eu vou revelar o que Deus tem para você. Ele desce, passa no túmulo de Raquel. Por que lá? Porque lá é o lugar da decisão. Lá é o lugar em que a mulher dá luz, o filho nasce, ela está morrendo, ela chama ele de Benoni, filho da minha dor, filho da minha morte. O pai pega da mão dela e diz, não, esse não é o destino do garoto, ele se chama Benjamim, filho de autoridade, filho da minha mão direita, filho que vai governar. Todo mundo precisa passar no lugar da decisão para Deus trocar sua identidade. Alguém te chamou de fracassado, quebrado, falido, alguém que não põe a mão nas coisas e não dá certo. Deus está te dizendo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, filho de autoridade, filho de alguém que está sob cobertura, alguém que se submete para ser levado ao propósito que Deus tem para a sua vida. Quando Saul sobe e encontra um homem com pão, a Bíblia diz que ele pega o pão na mão. Ele está ungido, o rei no secreto, tem pão na mão. Passa onde estão os profetas, a unção desce sobre ele. 7 dias depois Samuel encontra, e aí diz para todo mundo, esse é o moço que Deus ungiu para um propósito. Vem Davi, ungido na casa de seu pai, na presença dos irmãos, mas ainda não tem pão na mão. O pai chama ele para uma tarefa pequena, vai levar pão para os seus irmãos, e naquele dia, seu ministério, seu chamado é liberado, tem pão na mão. Olha para a sua mão direita e diga comigo, nunca mais essa mão vai ser vazia. Nunca mais eu vou dizer, a minha vida não dá certo, a minha vida não flui. Você está aqui, foi escolhido e Deus pôs pão na tua mão. Alimenta a tua família, sustenta a sua casa, lidera os seus filhos, dirige aquela escola, conquista aquela empresa, alimenta essa cidade, toca uma geração, faz história e deixa Deus ser glorificado na sua vida. Alguém pode dar um brado de vitória? Deus pôs pão. Deus escolheu Elias, pregou uma tremenda mensagem,
virou o país de cabeça para baixo. E ele disse: não tem chuva. Aí Deus vai pôr pão na mão dele. Vai para cá, vai para o ribeiro de Querite. Vem o corvo e traz pão e carne. Vai para a casa da viúva. Deixa eu te usar na casa da viúva. Vai ter pão e azeite. Vai para a batalha lá do monte. Tem vitória contra os adversários de Deus. Cria uma revolução espiritual na nação. Foge pelo ataque de Jezabel. Para debaixo de um zimbro. Vem Deus e diz para ele: eu te ungi, pois pus pão na tua mão. Vem o anjo e faz uma comida. Tem água e tem pão. Come e dorme. Levanta, come e dorme. Tem pão. Agora, com a força dessa comida, caminha 40 dias e 40 noites. Escute o que eu estou te dizendo. Deus te chamou. E se tiver uma fotografia sua antes desse culto, depois dessa reunião, ela tem um diferencial, que é: tem pão na tua mão, tem palavra na tua vida, tem instrução do Espírito. Com esse pão, faz a obra que você tem para fazer. Com esse pão, constrói a história que você tem para construir. Com esse pão, grava canções. Com esse pão, escreve livros. Com esse pão, salva a sua casa. Com esse pão, revoluciona esse estado. Com esse pão, toca as nações e permita a Deus ser glorificado na sua vida. Olha Davi entrando na guerra. Ele entra com o quê? Pão na mão. Gideão teve dúvidas do seu chamado. Entrou numa batalha com os midianitas. Eles eram milhares. Ele se perguntou: Deus, por que o Senhor me levantou na casa do meu pai? O que é que o Senhor tem comigo? Será que eu vou vencer essa batalha? Deus falou assim para ele: pega um moço teu, espreita na batalha e entra de sorrateiro no meio do adversário e fica ali para eu te revelar. Aí ele veio, espreitou, entrou, estava na tocaia, viu 2 generais conversando. Rapaz, eu tive um sonho, o cara disse. Que sonho que você teve? Eu sonhei que nós éramos um campo vasto e que Gideão era um pão torrado. E esse pão descia, rolava e esmagava todos. E um disse para o outro: ele é esse pão que Deus levantou. A vitória nossa é impossível. Você precisa entender. Quando Jesus foi apresentado, ele foi apresentado como pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava na cidade, saiu para o deserto. 5.000 homens foram com ele, fora mulheres e crianças. Ele curou as pessoas, ele libertou os cativos, ele pregou a mensagem. E de repente ele olhou para os discípulos e disse assim: hoje a gente vai alimentar essa multidão. E todo mundo disse: não, precisa de muito dinheiro, não, precisa de muito recurso. Jesus disse: pode olhar aí, que alguém tem o que a gente precisa. E disseram: tem um menino, e ele tem o quê? Pão. O pão veio da mão dos meninos para a mão de Jesus, da mão de Jesus para a mão dos discípulos, da mão dos discípulos alimentou mais de 20.000. E ele recolhe, ainda sobrou 12 cestos cheios. Conta comigo: outubro. Conta: outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 12 meses. Pode receber na mão aí. São 12 meses de cesto cheio. São 12 meses de cestos cheios. Eu sempre fui visto na minha cidade como um pregador, como um pastor. Os ímpios começaram a me chamar de alguém que tem pão. Eu fui numa casa de crianças abusadas. Um menino de 15 anos foi tão abusado que tiveram que reconstruir o reto dele. A pastora que está lá cuidando, crente,
deu uma mensagem que eu tenho de 1 minuto, em vídeo que eu mando todo dia para ele. Ele ouviu a mensagem. E eu ia lá quarta-feira. Ele está fazendo um curso de culinária. Ele foi abandonado pelos pais, pela mãe, pela família. E ele está aprendendo a cozinhar. Ele fez um pão. Pegou a minha foto e desenhou, pôs asas na fotografia, colou na parede, pôs o pão. E quando eu cheguei, ele me abraçou e disse assim: o Senhor alimentou minha alma com esperança. E eu fiz um pão e um bolo para receber o Senhor. Você está reclamando demais da sua luta, da sua adversidade. Você está pondo luz no lugar errado. Você vive dizendo, difícil, não dá. Você não entendeu que Deus te levantou no meio dessa família para alimentar essa família. Deus te levantou naquele prédio para alimentar aquelas pessoas. Não só com um pãozinho para a barriga, mas com a mensagem do Evangelho que cura, que liberta, que transforma, que edifica. A gente fez uma festa no bairro mais pobre da nossa cidade, que lá é chamado de favela, que é morro. Tinha 5.000 crianças. E as crianças vinham abraçar, beijar, porque elas não estão precisando de outra coisa a não ser de alguém que lhes dê pão. O cara entrou na batalha achando que estava levando uma coisa para os irmãos e não sabia que ele estava sendo habilitado para a próxima etapa da sua vida. Essa noite Deus te trouxe aqui porque Ele vai pôr pão outra vez na tua mão. Só que quando você sair daqui, você vai estar habilitado para outras demandas. Escute isso para você entender, e eu vou fechar. Porque ele tinha pão na mão, pôde usar as ferramentas da guerra. E por ter pão na mão, ele foi efetivo na guerra. Você pode até ter armas, você pode até ter ideias, você pode até ter tido um certo sucesso, mas você não tem pão. Por isso as pessoas vêm, pegam coisas que você pode dar, mas não voltam porque você não tem pão. Jesus disse, quando reuniu os discípulos para a última ceia, ele disse: eu sou o pão e eu quebro a minha vida por vocês. E vocês vão fazer isso em memória de mim. E ele disse: quem não come do pão que sou eu, a minha carne, não tem parte comigo. Deus ungiu alguns para o altar, mas Deus ungiu você para ser médico, dentista, empresário, militar, coronel. Ele te ungiu para no lugar que você está, você ser o próprio pão, o próprio alimento. As pessoas não estão com necessidade de vir à igreja, elas estão com necessidade de comer o verdadeiro pão. Não se trata de quem canta aqui, de quem prega aqui, e aqui recebe-se não só os melhores dessas áreas que Deus tem levantado, e há conexões preciosas, mas as pessoas estão precisando comer o pão verdadeiro. Quando Pedro saiu depois da morte de Jesus, desesperado, e disse: eu vou pescar, estou saturado, fracassado, pescou a noite toda, estava despido. Jesus apareceu na praia, ia clarear o dia, e ele perguntou: tem alguma coisa aí? A galera respondeu: a vida está quebrada e não pescamos nada a noite inteira. Ele falou: joga do lado direito. E quando jogou, foi a pesca chamada Maravilhosa, e lutou o barco, quase afundou. Só que quando desceram na praia, a Bíblia diz assim: tinha brasa, tinha peixe, mas tinha pão. Tinha pão. Mais do que você ser bem sucedido, de verdade, você precisa entender o propósito para o qual você foi levantado. Eu sempre pensei: Deus quer que eu seja um pregador tremendo. Eu me estudo, me esforço, até que eu entendi: isso é só consequência de eu ter pão. Porque Davi tinha pão, entrou na batalha. Porque Davi tinha pão, usou as armas. Quando ele foi lutar com Golias, ele tinha armas, porque ele era um cara sustentado pelo pão.
Ele tinha o cajado do pastor, ele tinha o alforge, tinha a pedra, tinha a funda. Ele era um sniper, não era um atirador tolo, não era um menino despreparado. Lutou com um leão, pôs no chão, lutou com um urso, pôs no chão. Quando Golias veio falar com ele: quem é esse menino? Quem é essa criança? Quem é essa coisinha que vocês mandaram para mim, que sou guerreiro? Hoje eu vou acabar com você. Quem tem pão não dá resposta a quem não tem respostas. Ele disse para o cara: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você no nome daquele que pôs pão na minha mão. E esse que pôs pão na minha mão vai me permitir hoje ver você cair por terra. E eu vim aqui profetizar que Deus vai te habilitar com pão e vai fazer suas armas efetivas na batalha. 4 coisas aconteceram naquela guerra que Deus vai fazer com você aqui hoje, e eu encerro a palavra. Abra a mão para receber. Primeira delas, quando Davi fez uso da funda, e ele não era pouco habilidoso, ele era muito, porque a funda precisava girar 8 vezes em velocidade e soltar a pedra. Ele soltou a pedra, pegou na testa de Golias, e Golias caiu de cara no chão. Ele correu, pegou a espada, cortou a cabeça de Golias, e o verso 52 disse assim, que quando ele ergueu a cabeça de Golias, Israel levantou. Essa noite Deus está te dizendo: eu vou te dar essa vitória, mas a tua vitória levanta a tua família, a tua vitória levanta os teus filhos, a tua vitória levanta os teus vizinhos, a tua vitória levanta esta igreja. O que Deus está para fazer na tua vida não tem a ver só com você, vai levantar muitos outros para a glória de Jesus. Se você pode, fecha a mão, abraça o peito e dá um brado de vitória glorificando o nome de Jesus essa noite. O que Deus tem para fazer com você afeta a sua volta, afeta os seus, levanta outros. As igrejas fecharam na nossa cidade, não tinha ceia para dar para os membros. Deus me falou: leva a ceia para cada igreja. Aí a gente invasava 4.000, passou a invasar 10.000 ceia. Eu fui numa igreja: pastor, tudo bem? Tudo jóia. Você tem ceia para os membros? Não tenho. Mandei cada um se virar, falei: pode vir buscar a ceia, que a ceia está aqui. Entreguei. Várias igrejas iam fechar, estão todas abertas, porque quando Deus levanta alguém, levanta tudo que está à volta. Deus vai fazer essa igreja prosperar. A do lado vai prosperar, a outra vai prosperar, a outra vai prosperar. Sabe por quê? Quem vai perder é o inferno, o reino é que vai ganhar. Meu Deus, você veio hoje, amado, você veio hoje, querido, você veio hoje, pai, você veio hoje, empresário, você veio hoje, irmã. Deus vai levantar você, e quando Ele levantar você, levanta a sua casa, levanta a sua história, levanta os seus filhos, levanta os seus netos. Aquela avó levantou o neto, mas toda a família dela vai levantar para a glória de... Cutuca alguém e fala: Deus vai te levantar. Pode ficar tranquilo, você chegou no chão, mas vai sair daqui marchando para a glória. Segunda coisa, está aí no texto, verso 52. Cortou a cabeça de Golias, levantou a cabeça, levantou Israel. Aí o texto assim: e Israel se levantou em júbilo. Júbilo não é alegria. Júbilo é uma alegria extravagante. Júbilo é uma alegria contagiante. Júbilo é som de festa. Pode pôr o dedo de profeta na cara de alguém e pode falar para ele: teu choro foi longo, mas o teu júbilo será muito maior. Alguém pode ficar apavorado que eu vou falar, mas 2022 vai ser o ano de júbilo na tua vida. Você crê em profetas, amado? Eu não estou brincando. 2022 vai ter muita festa na tua vida.
Não é essas festas tolas, essas festas de esbanjação boba. É manifestação da graça de Deus. Vai haver alarido de festa no arraial do povo do Senhor. Vai haver batismo como nunca houve. Vai haver salvação. Tua família vai se converter. E o nome do Senhor vai ser exaltado no lugar mais alto. O nosso choro vai se transformar, o nosso lamento vai se transformar em vestes de louvor, em óleo de alegria, a alegria do Espírito, a alegria da graça. Aquilo que Neemias 9:25 diz: toda casa se encherá de toda sorte de coisa boa da presença do Senhor. O texto diz que Israel levantou, Israel jubilou, e aí diz lá, e voltou, Israel voltou com os despojos da guerra. Toda guerra, toda batalha, só tem resultado ruim para quem não está no propósito e na direção. Esse foi o ano que a gente mais batizou. Eu tinha batizado nos últimos anos 400, 500, a gente já passou, vou fazer mais um batismo, nós já passamos de 600 pessoas batizadas só numa igreja. O negócio doido é o despojo da guerra. Por bondade de Deus, não enterrei ninguém com Covid. Jesus foi tão gracioso que ele falou assim: vou te dar um alívio no meio dessa guerra. Isso é o despojo da guerra. E olha que foi difícil, foi punk. Vocês não estão no estado de São Paulo, você vê o estado comprado pelos políticos de esquerda, negócio sinistro contra a igreja, gente fechando a igreja, gente calando a voz profética da igreja. Aí vem o despojo da guerra, bate na porta da prefeitura, não tem aqui, mas procura tal igreja que lá tem. Vão te procurar, falar, ali não tem, mas com ele, com ela, tem. Ali não tem cura, mas procura lá que tem. Ali não tem casamento sólido, mas procura lá que tem. Ali não tem filho que fala com o pai, mas lá tem filho que foi curado e relaciona plenamente com os pais. Pode abrir tua mão para receber. Vem aí uma restituição da parte de Deus e um despojo desse tempo que vai exceder na sua manifestação financeira, ok, de trabalho. Você vai poder fazer movimentações que vão concluir ciclos da sua vida, e a promessa de Isaías 55 vai se cumprir na tua vida. Vai comprar terreno sem dinheiro, vai construir casa sem recursos, porque dinheiro compra coisas, mas a fé cria do nada essas coisas, e a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Fecha a mão, recebe, fala para o teu marido: o nosso Deus é o Deus que faz mais do que pedimos, mais do que imaginamos, porque o seu poder opera na nossa vida. Veio o resultado aí da guerra, e o resultado não é sua tristeza, não é sua perda, não é seu fracasso, é Deus sendo glorificado na sua vida.